25 e a gente veio aqui falar de um assunto super importante, que é a bonificação por resultados. Então, hoje a gente vai falar tanto do pagamento que a gente vai fazer agora, né, essa semana a gente vai falar em detalhes sobre isso, quanto da bonificação que vai valer em 25, que é muito semelhante à bonificação de 24, com algumas mudanças, porque esse é um ano que a gente vai ter SAEB, isso vai entrar também, mas de uma maneira geral é bem parecido, né, o que aconteceu 24 com 25. Então vocês estão começando agora com a gente, 14 horas, muito bem-vindos. Eu estou aqui com a Alexandra do meu lado, do RH, e estou com o Vinícius, meu secretário executivo, aqui do meu lado esquerdo. E a gente está aqui um pouquinho para ter essa conversa com vocês, né? Antes de mais nada, eu queria novamente agradecer por 2024, foi um ano de muitas mudanças, muito importante. E como eu falei, eu encontrei com a rede, né, com todos os diretores e diretoras em fevereiro e depois encontrei com alguns milhares de professores no evento do Multiplica. E o que a gente falou lá? Que esse é um ano de menos mudanças e mais consolidações. Né? Então entra o livro, o material impresso junto com o digital e eles permanecem. A prova paulista não tem grandes mudanças, os itinerários não tem grandes mudanças, o Multiplica a gente espera uma bela melhora, mas a estrutura dele é semelhante. A educação profissional continua crescendo, mas da mesma maneira estruturada, tá bom? Então é um ano de consolidação, tá? A gente não vai ter mudanças assim muito grandes durante o ano, tá? O que a gente entende é que a rede agora precisa de calma, foco, uma visão para o aluno, um olhar do esforço, né? E que as escolas, elas têm que, e eu falei muito isso para as diretoras e diretores, um olhar de autonomia, né? Para o professor, para a professora terem, olha, o conhecimento que a gente vai medir é esse, né? E vamos atrás da estratégia, qual estratégia que o professor vai adotar para que a gente consiga alcançar essa aprendizagem dos alunos. Tá bom? Antes de começar também, eu tenho aqui alguns slides, mas antes de começar, eu queria falar um pouco das metas, tá? Eu vou falar disso, mas isso aqui é muito importante. As metas não são as mesmas. Situações diferentes, né, Vinícius? Metas diferentes. Eu estava até conversando uma situação, quando eu expliquei das metas, uma colega minha falou assim, nossa, Renato, parece o meu médico, porque ela falou, né, eu tô com colesterol alto. O ideal do LDL sabe aquela lista de matemática? 120 é uma melhora importante. E eu preciso de 160 para 140 na próxima avaliação. Então, situações diferentes requerem metas diferentes, tá? Na média, todo mundo precisava subir 0,3 na média, mas esse número mudou muito. Então, escolas em parcial precisavam subir menos em geral, ensino médio precisava subir menos em geral, noturno precisava subir menos em geral, escolas grandes precisava subir menos em geral, vulnerabilidade precisava subir menos em geral e quanto mais alta a sua nota também precisava subir menos em geral. Tá? Então, todos esses cálculos foram levados em consideração. Tem uma novidade, né, Renato? Assim, uma coisa importante a gente lembrar, uma correção que a gente fez foi aquela nota de corte. Quem atingiu determinado nível não precisava subir nada, ele estava já sendo considerado como ótimo, então, a gente vai falar disso também. Eu estou até com os números aqui, Vinícius, quem não precisa subir, quem já está bem, muitas escolas não vão precisar subir para bater as suas metas em 25, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho de 24, então, vamos mostrar aqui os resultados, tá? Então, vocês vão ver agora na tela. O primeiro slide que fala então sobre o ano de 24 e o pagamento em 25. Então a gente tem aqui alguns resultados para mostrar. Primeiro, aumento da frequência escolar. A frequência escolar da rede
aumentou de 79%, que era a média que a gente tinha em 2023, para 84% em 2024. Então foi um salto muito grande, parabéns. A participação no Saresp também aumentou, bateu recorde, foi de 84 para 92, tá? E o mais importante, aumento no resultado de 5%. Isso medido em todos os anos séries, tá? Então a gente teve um aumento significativo em todos os anos séries nas disciplinas além de língua portuguesa e matemática. Isso fez com que 1.500, mais de 1.500 escolas batessem a meta ouro ou diamante, tá? Então isso aqui é muito importante, foi um número bem maior que no ano passado, é a evolução da aprendizagem que a gente conquistou. Tá? Muito, muito legal. Eu lembro de uma conversa, Vinícius, Alexandre, que eu estava tendo no ano passado, e o professor falou, olha, Renata, a gente esforçou muito, o aluno também esforçou muito esse ano, e olha o resultado, né? O aumento na aprendizagem, super importante. O que resultou nisso? 64 mil disciplinas bateram meta. 64 mil disciplinas, tá? Das cerca de 200 mil que a gente tem, então quase 1/3 da geografia, ciências, química, filosofia, história, física bateram as metas no Saresp, tá? Então 64 mil é um número muito forte. E com isso a gente está pagando um bônus de 540 milhões para 159 mil servidores, tá? Alguns bateram em uma ou duas disciplinas séries, outro em todos. Então a gente teve milhares de professores que dobraram, né? Pegaram seu salário, multiplicaram por 2, então estão ganhando 15, 16, 17 mil reais, tá? Milhares de casos de professores que conseguiram diamante em todas as suas disciplinas, ou parcialmente ouro e diamante. Então a gente teve muitos desses casos com muita satisfação. Continuando aqui. Quando que é o pagamento e quanto que eu vou receber, tá? Então, está disponível hoje de manhã na sede, o endereço já está aqui embaixo, tá? No site, Recursos Humanos /bonificação por resultado, e lá você vai no menu consulta bônus 24/25. Você já vai ver o seu nome, tá? E nessa coluna que está aparecendo para vocês, dá para ver todas as disciplinas que vocês participaram. Aonde está o meio é se você bateu o ouro, e aonde está o 1 é se você bateu o diamante, e quanto que aquilo compõe, quanto maior a carga, né? Quanto que aquilo compõe para o teu salário. Então, o demonstrativo do cálculo está aqui nessa página, e você já pode consultar agora, e o pagamento vai ser essa semana, tá? Hoje é terça-feira, o pagamento entra na quinta-feira. Tá bom? Durante quinta-feira a gente está processando esses pagamentos para sexta-feira tá na conta de todo mundo, né? A gente já tinha anunciado antes que a gente queria pagar em abril, que era uma meta nossa, né, Vinícius? Exatamente. É importante esclarecer, tá, pessoal? Porque essa data a gente correu bastante para poder finalizar, existe todo um trâmite, né, que passa por várias secretarias de governo, e a gente precisava pagar isso até o final do mês de abril, que são recursos que a gente tinha empenhado já no ano passado de Fundeb, e a nossa data limite é dia 30. Então a gente fez uma negociação junto com a Fazenda, a gente gostaria de estar pagando hoje, mas em virtude do feriado não foi possível, então ficou para sexta-feira. Tá bom? Então, 540 milhões depositados para 159 mil professores, né? E o que acho que alguns pontos muito importantes. Primeiro, né? Aqueles professores que conseguiram, porque a gente estudou a turma de cada um em cada escola. Então, vamos supor, eu e a Alexandra, né? Você seria professora do quê, Alexandra? Qual que é a tua... De língua portuguesa, né? Eu, por exemplo, amo ciências, embora não tenha a licenciatura, não sei se, mas adoro. Se eu fosse dar aula nos anos finais, por exemplo, eu ia dar aula de ciências. Pode ser que eu não tenha atingido. Os meus alunos, a gente começou lá, por exemplo, em 5, e os da Alexandra começaram em 5,5. Ela precisava chegar em 5,8, e eu começava em 5, precisava chegar em 5,3. Eu posso não ter conseguido, e ela bateu.
E aí ela leva, né? E ela não sofre um prejuízo no bônus dela pelo fato de eu não ter conseguido, né? Eu não consegui, recebo meu salário, mas eu não tenho o bônus. Não, meus alunos em ciências não melhoraram, mas na disciplina de língua portuguesa da Alexandra, você conseguiu, então você recebe, tá? Então essa individualização é algo importante, né? Porque você recebe os alunos e aí consegue passar para eles esse aprendizado, e isso deu esse resultado incrível que a gente conquistou em 2024, tá bom? Então agora, vamos falar um pouquinho de 25, né? Como que vai ser em 2025. Então, tá aqui, né, o primeiro slide, só voltar aqui, exercício 25 para pagamento em 26, tá? Então, como que vai ser esse exercício? Como que vai funcionar? A gente tem para os professores, porque vale para todos os profissionais de educação, a gente vai falar primeiro das professoras e professores, tá bom? Então, o que vai valer agora, e daqui a pouco você já vai poder também consultar a sua meta, tá? Se você tem disciplinas no Saresp, então a gente dividiu professores para disciplinas do Saresp e professores disciplinas do Saeb. Então vamos ver o que acontece. Para o Saresp, o modelo permanece igual. Só lembrando, né, Renato? São professores que têm disciplina apenas no Saresp, né? Sim, é isso aí. É isso aí, apenas no Saresp. Então, como fica? Tá? É o mesmo modelo. Então, vocês estão vendo aqui um professor, por exemplo, de ciências, né? Ele só dá aula de ciências para os 6º anos. Tá? Então ele pegou uma turma com uma nota de 3,7, é uma nota abaixo, né, do nosso histórico no Saresp, por isso ele precisa crescer mais para bater o ouro, 4,2, e 4,5 para bater o diamante. Então essa é a meta dele aqui, então as cargas horárias das turmas dele, de ciências. Tá? E ele está 100% vinculado ao Saresp desse ano. Já um outro professor, por exemplo, de geografia, que dá aula no 6º, no 7º e no 8º, cada turma tem uma nota diferente, tá? Então, o 6º ano está com 5,7, o 7º ano está mais para trás com 4,3 e o 8º ano está com 4,8. Cada um tem... Então, como que a gente chegou nessa nota base? É a turma que o professor está recebendo nessa escola, tá, gente? Cada professor recebe a turma de alunos da sua escola. Tá? A gente leva a nota com o aluno, tá bom? Então o aluno que chegou do 7º ano, por exemplo, foi para o 8º, essa é a nota desse aluno no Saresp anterior, tá? E aí você tem essa meta para subir, né? Que pode variar mais ou menos de acordo com o nível que você está e a escola que você está. Então o professor de geografia ele tem uma meta para o 6º, uma para o 7º, uma para o 8º, tanto a meta ouro quanto a meta diamante, permanece para esses professores exatamente o que foi em 2024. Tá bom? Não muda nada, só a gente está atualizando as metas. Então tá aqui tudo Saresp, tá? E você, professor, já pode consultar também, tá? Então entra na sede, né, com o seu login, recursos humanos, bonificação para o resultado, e vai estar lá metas por disciplina 25, 26, que é a apuração em 25, pagamento em 26, tá bom? Como que fica agora no Saeb, tá? Eu sou um professor, por exemplo, que dou uma disciplina que vai ser avaliada no Saeb também. Então, para você, vale o Saeb, tá? A prova que vai ser na última quinzena de outubro. Já tem data, né? Ela vai ser aplicada em todas as escolas, no 5º, no 9º e no 3º. Então, se você dá aula de matemática ou língua portuguesa no 5º, e matemática, língua portuguesa ou orientação de estudos no 9º, e matemática, língua portuguesa e orientação de estudos no 3º ano, tá? Então, para você vale Saeb, tá bom? E também vai ter as metas lá calculadas nas notas anteriores do Saeb, tá bom? Então, a nota base é a nota que a tua escola tirou no período anterior, na última avaliação do Saeb, que foi 2023, tá? E aqui estão as metas. Então a gente tem um professor, por exemplo, que dá matemática no 5º A, no 5º B e no 9º ano, só que no 9º ano ele dá OE, orientação de estudos de matemática, tá bom? Então tá aqui a nota base, tá aqui a meta ouro e tá aí a meta diamante dele, tá bom?
e a Saeb. E um outro professor, né, que dá aula de orientação de estudos de língua portuguesa no nono, orientação de estudos de língua portuguesa no nono B, e na terceira série do médio ele dá aula de língua portuguesa, também vai fazer Saeb, então para ele vale Saeb, mas é a mesma lógica, né? Você consulta, você tem uma meta ouro, uma meta diamante por turma. Pode ser que você bata o nono A, por exemplo, o diamante, pode ser que o nono B você não consiga, aí aqueles créditos você não bate, tá bom? Mas cada turma que você tem é uma possibilidade, né, para bater a meta. Então, Saeb. E as metas já estão disponíveis, né, tanto no mesmo lugar. As metas de Saresp e a meta de Saeb. Agora, Vinícius, você falou, né? E se eu dou aula para uma disciplina do Saresp, uma disciplina do Saeb e até uma disciplina que não tem Saresp nem Saeb? Como que fica? Né? Então, também você tem as metas que a gente vai mostrar aqui, tá? Então, professor, e se eu tiver disciplinas avaliadas pelo Saresp e pelo Saeb, ou disciplinas, por exemplo, educação financeira, uma eletiva, que não é avaliada, né, por provas oficiais? Então, tá aqui um quadro, resumo, que pode ser a tua situação, né? Por exemplo, eu dou aula para o 6º ano de matemática, não tem Saeb, vale o Saresp, tá aqui a meta. De educação financeira, é a meta da escola, a meta global da escola. E no terceira série do médio, eu dou aula de matemática, e aí, como tem Saeb, vale a nota da escola no Saeb, tá bom? Então, aqui você vai receber pelos créditos, né, que você conseguir alcançar. Por exemplo, matemática, você pode ver lá que a carga horária é maior, são 5 aulas por semana, então isso vai pesar mais na tua composição do bônus. Certo, Vinícius? Certo. Tá bom. Então, vamos em frente, tá? Então, aqui, Saresp uma parte, Saeb outra parte, e o resultado da escola, outra parte, onde você tem os 4 créditos de educação financeira. Essas metas estão já todas disponíveis a partir de hoje, tá bom? Então, todas as metas estão lá, e eu vou falar mais um pouquinho, Vini, do que você falou, sobre as metas, como que a gente calcula, né? E também escolas que não precisam crescer. Quem já está bem não precisa crescer, ou pode crescer muito pouquinho, ou nem precisa crescer para bater a meta, tá bom? Bom, gente, isso era para professores. Agora, para a escola, a gente mudou um pouquinho mais. Então, vice-diretora, vice-diretor, diretora, diretor, coordenadores, agentes de organização escolar, né, todos os profissionais de educação que não estão em aula, né, apoiando os nossos alunos, tá? O que muda para esse ano, tá? A gente tem 2 metas agora, não mais a ouro e diamante. A gente tem uma meta Saresp e uma meta Saeb para cada escola, tá? E a gente pondera uma escola que tem, vamos supor, você tem 400 alunos no médio e 200 alunos no F2, a meta do médio pesa mais. Você tem 600 alunos no F1 e 300 alunos no F2, a meta do F1 pesa mais, tá? Mas existe uma meta global para aquela escola ponderada pelos teus ciclos e pelo tamanho do ciclo. Como que funciona? Se você bater, só tem uma meta, tá? A meta Saresp, você já leva o ouro. Se você bater a meta Saeb, você leva o outro ouro e dá o diamante, tá bom? Que é 2 salários. Então a gente fez esse quadrinho aqui para mostrar, tá? Bateu o Saresp, levou ouro. Bateu o Saeb, outro ouro, deu diamante. Renato, e se eu só bater o Saresp e não bater o Saeb? Aí você leva um ouro, fica só com um ouro, que é um salário. Tá? Se você não bateu o Saresp, mas bateu o Saeb, não atingiu o Saresp, não leva o ouro, mas bateu o Saeb, leva o ouro, aí o teu bônus é ouro, um salário. Então, para diretoras, diretores, vices, coordenadores, tá? Agentes de organização, secretaria escolar, todos esses vale a meta da escola, um salário Saresp, só tem a meta ouro, não tem meta diamante, e uma meta ouro Saeb. Tá bom? Bateu as 2, levou
o diamante. Para ficar bem simples e para a gente não desprestigiar nem a prova nacional, né, Vini, que é o SAEB, nem a nossa avaliação, que é o SARESP, tá bom? Então tem esses dois olhares aqui. Fulano recebe ou ciclano não recebe? Bom, eu queria agora falar novamente, esse slide, acho que é o mais importante, Vini, como que calcula, tá, a meta, porque vocês vão estar consultando agora, né? Nossa, qual que é a meta da minha escola? Então tem um painel só para a meta da escola, acho que até tá aqui. Deixa eu ver aqui. Já vai mostrar. O endereço da meta da escola, então tem uma meta para a escola e uma meta do professor. Então vocês estão consultando e pode acontecer que você não precise subir, tá? Eu tenho aqui, Vini, não coloquei na apresentação, mas, por exemplo, todo mundo que tem muitos anos iniciais e está perto de 7,5 não precisa subir no SARESP, tá? Quem está em 5 nos anos finais também não precisa subir. Por exemplo, se teus anos finais estão lá 5.3, 5.2, você é focado em anos finais e você mantiver, você bate a meta, tanto o professor quanto a escola, tá bom? Se você está no médio, perto de 4, também não precisa subir, pode manter ou até cair um pouquinho, porque você já está entre as melhores escolas do estado e aí não é justo com você pedir grandes subidas. Você já está entre os melhores, já é uma escola de excelência, a gente não pode ficar falando, nossa, sobe mais, sobe mais, sobe mais. Então a lógica é, né, Vini e Ale, quanto mais você sobe, menos você precisa subir dali para frente. Tá? Então, é sempre, quando você está subindo na aprendizagem, o próximo pedido é cada vez menor, tá? Então, se você está lá atrás, por exemplo, teu SARESP é 3 ou 2,80, que tem alguns casos, aí a tua subida é de meio ponto. Por quê? Porque tem muita possibilidade de subida. Agora, se você está numa escola que tem período noturno, se é grande, aí a gente começa a reduzir, tá bom? Então, é até bom você comparar com colegas, com outras escolas, vocês vão ver, sempre que é parcial, a meta é menor que a integral, tá? Muito importante. A integral, ela tem uma remuneração exclusiva, né? O adicional do período por exclusividade, né? Você tem menos alunos, você tem mais recursos e a parcial não tem o adicional financeiro, não tem mais recursos, não tem mais tempo do aluno na escola. Então o que a gente precisa fazer com a parcial para ser justo? Pedir menos que suba menos, tá? Então sempre tem 0,1 ou 0,2 a menos para uma parcial subir do que para uma integral subir. Colégios maiores, idem, tá? Se teu colégio é pequeno, em geral você tem que subir mais. Se tua escola é grande, 1.000 alunos, 1.500 alunos, aí o pedido de subida é sempre menor também, tá bom? Então aqui que a gente calcula as metas, tá? Isso aqui é muito importante, as variáveis são aonde a escola tá, qual o ciclo, F1, F2 ou médio, vulnerabilidade dos alunos, quantidade de alunos e também período, né, o noturno, entre outros quesitos. Tudo bem? Tá colocando Lembrando que para a escola só vale meta ouro, tá? Não tem meta diamante, né? A ouro de um com a ouro do outro vai dar o diamante da escola, né? Agora estamos já chegando ao final, Vini, então eu falei aquele ponto que você tinha me passado, né? Sim. Que as escolas que já estão bem não precisam subir, podem até ter escolas. Por exemplo, se você está, de novo, né? Se você tem anos finais e está em 5,5, tá? Você pode cair, se eu não me engano, até 5 ou 5,1, que você vai bater sua meta. Pode olhar lá, sua meta não tem metas acima, né, de 5,1, 5,2 para anos finais, tá? E não tem metas acima de 4
para ensino médio e não tem metas acima de 7,5 para anos finais. Lógico que às vezes é uma ponderação, se a escola tem mais de 2 ciclos, é uma ponderação desses ciclos. Acho que é importante, né, Renato, só dizer para todo mundo que isso foi um pedido, né, um critério de justiça que a própria rede trouxe para a gente, que ela fala, pô, eu estou aqui com 7,5, não estou recebendo, tem gente que está tirando 3,1 e está recebendo. Sim. Então era um critério de justiça que a gente entendeu que valeria a pena incorporar e é uma melhoria que a gente tem já para esse ano. Isso, exatamente. Tá bom? Então vamos continuar aqui nos últimos slides da nossa apresentação, né? Tem uma informação muito importante que são os gatilhos, são as condições necessárias para o pagamento do bônus, né, Alexandra? Por exemplo, a frequência escolar, tá? A frequência era 80, mas a gente já subiu esse ano para 84, desculpa, para o ano passado 84, esse ano a gente está acima, a gente está em 86. Então a gente está pedindo o mínimo de 82 de frequência escolar da escola, subimos 2%, e o noturno a gente subiu 2% também, de 75 para 77. Tá? Para a gente estar sempre buscando os alunos, né, para que eles frequentem mais. Quase todas as escolas bateram, né, conseguiram a frequência acima de 80, poucas não conseguiram, mas agora a gente subiu um pouquinho a frequência. Tá? Já o outro critério, o outro gatilho é a participação no SAEB e no SARESP, isso mantém em 80. Embora a gente tenha conseguido o recorde de 92, a gente vai seguir o padrão do MEC, né, que é 80% de participação, as outras avaliações também, então a gente segue com 80% como mínimo de alunos na avaliação. E agora, gente, a consulta, né, para a escola, tá? Então a gente mostrou aonde você consulta para o professor SARESP, o que você vai receber, pelo 24, o que você consulta SARESP, SAEB para 25, e aqui para a unidade, tá? Então você entra lá na sede, entra em recursos humanos, né, que a Alexandra cuida aqui junto com a gente, e vai na bonificação por resultado, metas por unidade, não por disciplina, que aí é a tua meta como professor, tá? Mas a da tua unidade tá aqui para você consultar, tá bom? Lembrando, né, que IFA é o índice de frequência dos alunos, tá? Que é 82 para quem não tem noturno. Se é exclusivo noturno é 77, e aquele 81,1 que vocês estão vendo na tela é o ponderado dessa escola que está entre noturno e diurno, tá? E a taxa de participação no SARESP e no SAEB, TP, SS, 80% são os gastilhos, e as metas, tá? A nota que a escola tirou, e a meta 25, como eu falei, é uma meta só, né? E a SAEB também, uma meta só. Bom, e esse é um slide super importante também, é o último slide, tá? Que é sobre o engajamento, né? O engajamento nas participações. Quer comentar um pouquinho, Vini, do engajamento? Eu acho que o Renato traz, eu acho que o Renato gosta muito da tua fala, quando ele diz o seguinte, que o que a gente tem que se engajar é todo mundo contra a prova. É isso aí. Então todo mundo está engajado, são professores, alunos, comunidade, pai, profissionais, agentes de organização, então o pessoal que está dentro da secretaria, pessoal que cuida da convivência, pessoal que está na alimentação escolar, é tudo contra o SARESP, né, o SAEB. Eu acho que a gente tem que ter essa noção, gente. Então acho que vale algumas táticas, eu acho que vocês são super criativos, tem ótimas boas práticas, como por exemplo no dia da prova trazer uma refeição, uma alimentação especial, uma alimentação diferente que os meninos gostem. A gente vai ter ali o concurso de redação o concurso de receitas, né, Renato? Pode pegar uma receita ali que